parente de preso. Pô, brincadeira, né? Sim, mas aí eu vi um outro vídeo onde a menina sentada no portão do cara, o cara subiu no muro e começou a filmar. Ela sentada, com um monte de papel, e ela ia riscando e anotando, arriscando. Você não viu isso, não? Tá na internet, eu acho que o pior de tudo isso, na minha concepção, aí o meu olhar, ele aprofunda um pouco mais, que pra mim a grande vitória da população brasileira é dizer não a essa mídia manipuladora. Porque isso sempre funcionou. A classe política tradicional, os institutos de pesquisa e os grupos de mídia, eles sempre determinaram. Eles sempre manipularam a massa. E essa não deu pra eles. Eu tava vendo certo, né? Essa não deu. Eu vi no carro, ouvindo, até porque a cabeça ainda tava naquela questão ainda do horário político, né? Então o programa começava 12h20, então por isso que eu me perdi um pouco no horário. Mas eu tava ouvindo aqui o debate, eu não sei quem foi que falou aqui que dormiu bem e acordou feliz. Flávio. Foi Flávio. Mas eu te digo que comigo foi diferente, que eu dormi de forma inconformada. Com o quê? O que acontece? Vai parecer que é uma teoria pinoudiana, mas não é. Bem, pelo menos eu vou colocar o meu ponto de vista. Lógico, existe uma satisfação de realmente a gente ter tido uma votação expressiva, e eu falo com relação ao meu candidato, que foi Bolsonaro, né? Mas eu vos confesso que, mediante a toda essa teoria de que as urnas estão fraudadas, eu também acredito nisso. Até porque a fraude não vem de fora para dentro, é de dentro para fora, entende? Eu acredito que as urnas, elas já chegam lá viciadas. Teorias. Mas eu quero você, ouvinte, que tá aqui acompanhando o programa, eu quero que você raciocine comigo. O que acontece? Eu tava vendo ontem um site de uma matéria do ano passado, de novembro do ano passado, da Associação Associação Jesus, deixa eu lembrar o nome aqui. É das pessoas que fazem parte do Ministério Público. E a matéria de novembro de 2017 falando com relação a essa questão do TSE diminuir o número de zona eleitoral. Rapaz, eles fizeram uma confusão. Por que eu tô falando que eu tô inconformado? Porque parece uma teoria de conspiração. No Bahiense, eu sempre voto no Bahiense. Aquilo ontem tava um pandemônio. Confusão. Essa matéria vem falando que essa atitude do TSE, que eles dizem que foi feito isso para reduzir os custos das eleições, mas na verdade isso reduz em 1% o custo de toda a complexidade da eleição, apenas 1%. E nós tivemos praticamente 30 milhões de pessoas que não votaram. Pessoas que enfrentaram fila de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Eu não enfrento não, meu amigo. Ficou confuso mesmo. E eu te falo que faltou em torno de 4 milhões para Bolsonaro, 4 milhões de votos, em torno ali de 4 milhões de votos. Vou botar o seguinte, vou acrescentar os crentes que entraram na profecia de Daciolo, os 1 milhão e 300 mil que entraram na profecia de Daciolo, se eles realmente tivessem votado no Bolsonaro, e mais 2 milhões, porque aqui só no estado do Rio foram 4 milhões de pessoas que não votaram. Os 3 maiores colegiados do Brasil, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, foram os maiores com abstenção. No Rio foram quase um quarto de pessoa, quase um quarto da totalidade que não votou. Eu não tenho essa informação, eu não ouvi falar isso, mas tudo bem, você está dizendo. Quase um quarto, foram 23%. É isso mesmo. 23% de pessoas que não votaram. Mas não votaram porque não conseguiram votar ou porque não quiseram votar? Aí a gente não tem esses dados. Não dá pra dizer que foi por conta da... Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu tava conversando com um pastor amigo meu, e aí, como é que foi lá? Pô, fui votar. Cheguei lá, a urna deu problema. Eu falei, e aí, como é que faz agora? O responsável lá da zona virou e falou, da zona, né? Virou e falou assim, olha só, você vai ter que esperar até o técnico vir pra consertar o problema. Ele falou, pô, não tive condição de esperar, eu fui embora. E não votou. Assim como ele, tiveram várias pessoas. Sim, mas quanto que isso representa no total de votos?
Entendeu? Mas é o que eu quero dizer o seguinte, eu ouvi falar Flávio, que foram 240 urnas que deram problema, mas num universo de dezenas de milhares de urnas foram 240. Sim, não, mas eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é que nessa questão de abolir, de extinguir, só aqui no Rio de Janeiro foram 80 e tantas zonas que foram extintas. Isso causou uma complexidade, um transtorno, um tamanho, filas quilométricas para votar. Isso aí é um aborrecimento, mas eu digo assim, em que isso influenciou no votar ou não votar? Isso é um aborrecimento? É um aborrecimento enorme, eu não tenho dúvida disso. Mas eu pergunto, em função disso, as pessoas deixaram de votar? E em deixando de votar, que quantidade foram? Sim, entendeu? Sim, lógico. Poxa, mas são 30 milhões. Eu não sei mas aí, Diego, assim, são 30 mas olha só, 30 milhões pessoas que deixaram, mas não foi porque foram prejudicados, porque a urna não funcionou. Teve gente que não votou porque não quis votar. Sim. Então, olha só, se a pessoa não votou porque não quis votar... Tá falando ali das abstenções, tá então, vendo? Eu acho que a gente tem que se preocupar 23,6% no Rio de Janeiro. Com os votos válidos. Olha, para mim, os institutos de pesquisa, no que diz respeito à pesquisa do presidente, acertaram. Eu sábado e domingo, eu passei sábado e domingo explicando para um monte de gente por que eu entendia que o Bolsonaro não seria eleito no primeiro turno. E dizendo para todo mundo, eu quero estar errado. Eu adoraria chegar aqui hoje e dizer assim, gente, errei. Mas eu não errei, eu acertei. Infelizmente, eu acertei. Por quê? A questão é mais matemática do que qualquer outra coisa. Quando é que nós tivemos para presidente uma eleição decidida no primeiro turno? 94 e 98. Portanto, há 20 anos. Ganhou nas duas vezes. O perdedor foi o criminoso número 1 do país, que está preso lá em Curitiba. E quem ganhou foi o Fernando Henrique. Na primeira eleição... E diga-se de passagem, o número de abstenção foi também bem parecido com o de hoje. Mas o que define a eleição são votos válidos, não é abstenção. Sim. Quem não está afim de votar, não está afim de votar, paciência. O Fernando Henrique tinha não de votos válidos, mas de votos gerais, ele tinha na primeira eleição 49%. Bolsonaro tinha 35%. Ele tinha 49%. E a rejeição do Fernando Henrique nas duas eleições girou em torno de 15%. Bolsonaro tinha 45%. Então, o que acontece? Esses dados também não dá para confiar, né, Flávio? Mas assim, então daqui a pouco eu vou desconfiar até da minha salvação. Porque se a gente entrar num processo de dizer que tudo é ruim e nada presta... Olha só, você confiou nessas pesquisas? Eu não tenho por que não confiar. Olha só, para dizer assim, genericamente dizer para você assim, eu não confio, é como eu não confio na meteorologia. Embora normalmente quando eles dizem que vai chover, chove. Então assim, sem um dado real, vira pura teoria da conspiração. Baseando, olha só para terminar o raciocínio, me baseando na eleição do Fernando Henrique Cardoso, na primeira ele tinha 49% de intenção de votos, não é de votos válidos. Mas com relação aqui, na Flávio, segunda, 46%, peraí, vamos chegar lá, 46%, ele ganhou as duas com uma rejeição baixíssima. O que eu disse para todo mundo? Bolsonaro precisa arrumar 8 milhões de votos em 24 horas. Ele precisa arrancar voto dos outros candidatos, e ao mesmo tempo baixar o índice de rejeição dele. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, e ele não se elegeu no primeiro turno. E com relação à Marina, você acreditava que ela ia ter 1 milhão de votos? Não, eu falei aqui, quando ela estava com 4%, eu falei aqui, Marina é a candidata que virou suco. Isso não é a primeira vez, toda a eleição da Marina. Ó, você se lembra quando morreu o Roberto Campos? O Roberto Campos era o candidato e ela era vice. Aí virou no meio evangélico que aquilo, olha quanta idiotice, virou no meio evangélico que aquilo era a mão de Deus para que o Brasil tivesse agora um presidente evangélico, que seria a Marina. Quanto que a Marina tinha? 28% das intenções de voto, terminou com 13%. Então a Marina, ela é a típica candidata que começa bem
e termina mal. Não se esqueça que a rejeição não foi só a Marina, porque a Marina é a representante da velha política que o Brasil já rejeitou. A Marina, ela é melancia, ela é verde por fora e vermelha por dentro. Duas coisas eu observo nesse cenário aí. Primeiro que eu concordo e discordo tanto com o pastor Flávio quanto com o pastor aqui. Porque fica meio suspeito você analisando, o pessoal chegando, gravando com vídeo, nada editado e tal, na íntegra ali, falando que só estava dando problema justamente quando ia votar para presidente. Quando ia votar para presidente, dava algum problema, apresentava alguma coisa. Né? Fora outras coisas que aparecem aí, mas eu já acho que já é fake, já é montagem. A polícia já está investigando aquele vídeo que você apertava o número 1, aparecia a cara do Haddad, que era uma montagem fake, a polícia já está atrás do caso. Então isso aí a gente acaba descartando. Agora, outro ponto também a ser analisado é o seguinte... Isso é ruim pro processo democrático. Péssimo. O PT... Lá pra cima, lá, ele tem muitos eleitores fiéis, como a gente já debateu isso aqui por diversas vezes. Tem muita gente que é fiel a ele, a trampos e barrancos. Quem tá ganhando Bolsa Família não deixa de votar. Não vai deixar de votar. E aí você analisa o cenário político como um todo, você vai encontrar a Marina Silva com 1 milhão de votos, você vai ver o Ciro Gomes com mais tantos e alguns milhões. Aí agora no segundo turno, o Ciro já declarou que é PT, é Haddad que vai estar apoiando. O Ciro ele. Já meteu um ele não, né? Já meteu um ele não, assim, às claras pra todo. Mas isso aí já era bem claro. Mas assim, na boa. Isso não me preocupa. Isso não me preocupa porque se você somar os votos, os percentuais de votação do Ciro, do Boulos e da Marina, não chega ao número do Bolsonaro. Sim, mas e se acontecer igual aconteceu agora no primeiro turno? Porque é o que a gente está falando aqui. Um monte de pessoas indo votar e não conseguindo votar. Por N motivos. Chega lá, não consegue votar porque a máquina tá ruim. Você entende a importância? Mas qual é o percentual disso no total de quem tentou? Mas a gente falando de 30 milhões. Será que dos 30 milhões não sairiam 4 milhões dos 30? Agora, colocar o Bolsonaro eu preciso, gente, olha só, eu preciso ouvir a opinião de vocês especificamente sobre o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. O negócio aqui foi muito, no mínimo assim, querendo ser crédulo, no mínimo estranho. No mínimo estranho, né? Porque nada do que foi apontado nas pesquisas se confirmou. Inclusive o Eduardo Paes estava lá na frente. E o negócio ficou esquisito para ele. Mas né? A mesma coisa aconteceu em Minas. A Dilma, pelas pesquisas, já estava eleita e o povo rejeitou. Eu acho que aí a questão está muito na rejeição. A rejeição do Eduardo Paes era muito alta. Apesar dele estar na frente, o índice de rejeição dele é muito alto. E isso é sempre um problema. Outra coisa, o adversário mais próximo dele, que desidratou também, né, emagreceu, não só fisicamente, mas literalmente também nos votos. O Romário, ele era novidade na eleição passada, nessa ele não era mais novidade. O Romário vai para o debate da Globo, cara, ele não junta lé com cré. Ele não diz coisa com coisa. Né? Então, quer dizer, ali eu acho que... Na verdade não é, né? Ali ele que aparecia como oposição ao Eduardo Paes, que é o candidato da situação, que é o candidato do Cabral, do Pisciani, dessa quadrilha toda que aqui se instalou, eu acho que o eleitor já percebeu que um Estado que está numa condição lastimável, que aqui a gente já tem que mandar rezar a missa de 7º dia para o Rio de Janeiro, e você ainda vai colocar um Romário que não junta 2 com 2, que poderia casar com a Dilma, isso aí seria você jogar logo uma pá de cal no defunto. Então, eu acho que o eleitor, inteligentemente, migrou os votos dele do Romário, do garotinho também, para o Wilson, porque o Wilson é a novidade. E assim, o índice de rejeição do Wilson era nulo. Porque ele não era conhecido, né? Então, assim, você tem um quadro de Eduardo Paes,
que eu acho que foi até um administrador razoável no Rio de Janeiro, mas que a gente sabe os comprometimentos políticos, o voto de fidelidade eterna que ele deu ao Lula, poderia até casar com ele. Então, assim, não tem como ele não dizer isso, é batom na cueca. Aquele áudio, né? Aquela coisa toda, aquela lambança que ele fez. E aí, quer dizer, isso mancha negativamente a imagem dele. Aí você tem um suposto opositor que é o Romário, coitadinho. O Romário era peteca na mão do Eduardo Paes, que, aliás, era o candidato que ele queria no segundo turno, né? Que era molezinha. E aí, o que acontece? Você vai procurar alguém no novo. Um cara que é novo. Quem é que é novo aqui? Era o Wilson, que é um sujeito que traz um histórico. O cara é juiz, foi juiz. Sabe que para ser juiz você tem que passar por um certame complicadíssimo, aonde prevalece, pelo menos, né, em tese, senão a gente entra aqui também numa teoria conspiratória, entra os capacitados. Né? Então, um cara que fez um nome na magistratura, agora era candidato, abre mão da magistratura para ser candidato, né, já tinha aberto antes. Então, quer dizer, ele vem como novo, as pessoas perceberam isso, começou lá você está lá no nosso grupo, tá, né, do assim, Flávio, o cara colocou até uma pesquisa lá, vamos votar, todo mundo, e começou um movimento, eu comecei a receber mas eu acho que, na verdade, Flávio, assim, eu entendo, eu estou entendendo aqui o seu esforço para tentar salvar a pele dos institutos de pesquisa, não, mas, eu não cara... quero salvar a pele. Eu não tenho dados. Não, eu não quero salvar a pele. Eu acho que eu só não tenho dados. Eu não tenho dados assim, para dizer fizeram tal coisa. Eu particularmente, acho que eu nunca acreditei. Primeiro, eu não acredito no Ibope. E tenho motivos pessoais para não acreditar no Ibope. Vai botar foguinho? Não, a questão não é essa. Eu já falei aqui algumas vezes, eu já tentei contratar o Ibope, Diego, para medir a nossa audiência. Eles não medem a nossa audiência. Por que o Ibope não mede a nossa audiência? Porque existe um acordo do Ibope com as grandes emissoras de não medir a audiência de rádio comunitária. Como é que eu vou levar a sério uma instituição dessa? Pois é. A começar por aí. Não, perfeito. Você tem mais motivos para falar do que eu. Eu não posso dizer nada, não tem nada de pessoal. Eu particularmente, não acredito no Ibope. Segundo, há muitos interesses envolvidos nessa história. Muita coisa. Principalmente os grandes grupos de comunicação. Estão apavorados com toda essa proposta que o Bolsonaro tem dito que vai secar o repasse de verba de governo para eles. Meu irmão, eu nunca vi um negócio tão escancarado como foi essa eleição nesse sentido. Tá um negócio assim gritante. Eu não acredito, sinceramente, que os institutos de pesquisa não conseguiram mensurar o que estava acontecendo. A minha preocupação não dá para acreditar nisso, é o período pós-eleição. Se Bolsonaro não entrar, eu queria até deixar já um alerta aqui, que crente é crente, com ele eleito ou ele não eleito. Claro que se ele não for eleito, vai ficar aquela Mas para mim, Ítalo, de qualquer forma, o problema é que o recado já está dado. Separar. Então, mas tem, o recado já está dado. Tem crente que não sabe separar as coisas. Mas como assim, Ítalo? Não estou entendendo. Porque o movimento pró-Bolsonaro é latente, é crescente estrondosamente. O problema é que no meio da farinha, do trigo, vem o joio. Entendeu? Há crentes, sim, falando de crente, nas igrejas, vestidinho de ovelha. Entendeu? Aí vem com sapatinho de algodão, não, eu sou irmão também, tô crente, tá apoiando, tá lá. O problema é que o camarada não ganha, daqui a pouco, estoura uma confusão braba aí, vai ver lá, crente no meio, mancha o evangelho, mancha o nome da igreja. Não, olha só. Entendeu? Nesse aspecto, eu tenho essa preocupação pós-eleição. Olha só, o Ítalo, nesse aspecto, eu acho que a igreja já está comprometida. Isso é fato. Quando você pega o raio-x hoje, qualquer especialista hoje, eu vi o Camarote falar isso várias vezes. O quê? Que o apoio da liderança evangélica ao Bolsonaro foi fundamental para a virada do Bolsonaro. A mesma coisa com o Wilson. Você entendeu?
Então, assim, aí você pega hoje... Só não conseguiu botar o Magno Malta dentro de volta, né? Mas o Magno é uma outra questão. Aí você pega, aqui no Rio de Janeiro, você tem uma Flor de Lis que dá um balaiada de voto com o voto de crente. Você tem um Harold Oliveira que vai para o Senado com o voto dos crentes. Sim. Né? Então, assim, os evangélicos hoje têm... E a Universal só não fez mais porque o TRE não deu mole para eles. Que, aliás, eu acho que na próxima eleição, o Silas Malafaia está no radar deles. Seu Silas que abre o olho. Um negócio aí de carta, de dar... Isso vai dar chabu, vai dar chabu. Porque se você observar a Universal, saiu muito enfraquecida desse processo eleitoral, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Porque o TRE ficou em cima deles e não permitiu campanha nas igrejas. Uhum. Né? Então, de qualquer forma, Ítalo, a igreja, ela já está enrolada no negócio. Já está. Essa sua preocupação, ela tem todo sentido, mas assim, nesse aspecto, na minha concepção, a igreja já assumiu um papel dentro do cenário político, na minha concepção, equivocada. Eu não acho que a igreja tem que entrar no ativismo político partidário. Uma coisa é eu como cidadão, ter a minha preferência eleitoral, assumir. Outra coisa é eu pegar uma igreja que eu lidero e jogar no meio do rolo. Uma coisa que eu sempre ensino, o pessoal não está separando isso. É o seguinte: independente de ser crente ou não, o ser humano ele tem que saber pensar e andar com suas próprias pernas. Uma coisa que eu sou extremamente contra eu sou pastor de uma igreja, o meu candidato é X, você quer minha ovelha, teu candidato também tem que ser. Não, tem que pensar por conta própria. Aí, né? Tem que pensar por conta própria, entendeu? Para amanhã ou depois não vim querer dizer, cobrar, né? deu problema porque eu fui seguir. Não, você não tem que seguir não, você tem que seguir o que a palavra manda. Agora, nesse quesito de cidadania, você tem que pensar com a sua própria mente aí, analisar quem vai ser o seu bom candidato. Você não vai votar, você não vai votar em evangélico por ser evangélico. Exatamente. Eu votei em evangélico, por exemplo, eu votei no Harold. Eu votei no Harold para não votar para que não entrasse o César Maia. Então eu votei no... Porque não tinha muita opção, né? Eu votei primeiro no Flávio Bolsonaro, meu xará. Não tinha muita opção. E aí depois votei no Harold. E aí você vê a questão de pesquisa, de votação. Que votação é sempre surpreendente. O Harold estava lá atrás. Em relação ao... Já estava praticamente certo que iria entrar o César Maia e o Flávio. Atrás do Lindenberg. E aí ele veio subindo e ficou por uma diferença mínima. Mas passou o César Maia. Né? Então, quer dizer, eleição é uma coisa muito surpreendente. Né? Que você pensa assim, ponha-se agora você como alguém que faz pesquisa. Né? Quem garante que a pessoa que está te respondendo também está falando a verdade? E aí, né? Porque esse é o outro lado da questão. Olha só, estamos nós todos aqui. Aí chega alguém para nos entrevistar. Né? Aí, por exemplo, digamos que eu fosse... Né, eu prefiro a morte. Mas digamos que eu seja eleitor do Haddad. Né? Mas aqui perante vocês dois vai pegar mal. Não, a morte é muito mais suave, não tenha dúvida. Né? Porque votar no Haddad é morrer uns pouquinhos todo dia. Eu estaria me apunhalando, enterrando a faca em mim, centímetro a centímetro, dia a dia. Mas aí eu sou eleitor do Haddad. Mas perto de vocês eu estou constrangido de ser eleitor do Haddad. Aí o camarada chega aqui, vai fazer uma pesquisa. Você vai votar em quem? Eu digo, vou votar no Bolsonaro. Entendeu? Porque quem garante que o meu voto é verdadeiro? Tá? Eu posso estar perfeitamente escondendo as minhas verdadeiras intenções. E, por falar em voto, o tanto de pessoas que eu encontrei falando assim, eu não sou obrigado a votar, eu vou votar 000 e acabou. E vai. Tudo. Quer ver, por exemplo, tenta achar eleitor da Dilma hoje. Você não acha, você pensa, mas como é que a Dilma teve tantos votos? Você não acha eleitor dela. Aliás, se você observar, a Dilma fugiu das campanhas, ela sumiu das campanhas eleitorais do PT. Se você vê a campanha do Haddad, ele fala, porque no tempo do Lula, não sei o quê, aí ele corta pro Temer. Quer dizer, há um salto, há um Tentaram hiato. Esconder a Dilma. Há um hiato. Você já viu alguma foto do Haddad junto com a Dilma? Não. A Dilma pedindo voto para ele?
Não, eles tiraram a Dilma não existiu. Eu vi a Haddad Para pedindo dinheiro. o PT, a Dilma não existe na história do Brasil. História do Brasil pula do Lula pro Temer, sem Eu Dilma. só sei de uma coisa, gente. Essa máquina de manipulação quebrou. Instituto de Pesquisa versus Instituto Olha, de eu acho que não, Pesquisa, assim, você quer ver? mais Ano que vem veículos vai de dar comunicação. Eu tudo acho que a Eu credibilidade acho que eles zerou. saíram muito prejudicados. Mas muito. isso já aconteceu no passado. Olha aqui, os institutos Mas de o momento pesquisa era outro, Flávio. disseram O que ia momento ter era segundo outro, o momento era outro. Dória e Haddad para a Prefeitura de São Paulo. A realidade Vai hoje ter você vê segundo turno. você vê Dória ganhou com 8 pontos na frente e não teve segundo Porque, turno. na verdade, Flávio, o que está acontecendo hoje? A nossa eleição, ela hoje está repercutindo o mundo afora. Aliás, eu nem vi como é que ficou E o dólar fica subindo e o descendo. mercado subindo e financeiro, descendo. né? Com essa... Mas parece que... Não, ficou muito bem. Tá Não, bem, o né? dólar caiu. deu uma baixada, Dólar uma caiu. baixada boa. A bolsa subiu sexta-feira, né? O pregão hoje eu não sei. Sexta-feira a bolsa subiu mais de 3 pontos, tá? O dólar baixou para 3,70, tá? Só porque Bolsonaro subiu nas pesquisas. Pois é, agora com esse empate ela Ó, tá subindo de tô novo. vendo aqui, ó, a Ibovespa tá operando com mais de 85.346. Em porcentagem isso dá quanto? Mais 3,025. Aí, tá vendo? Isso aí. Tá operando em alta. Tá operando em alta. E o dólar com certeza deve ter caído. O Deixa eu ver dólar aqui. caiu, se eu não me engano, a estava cotação do 3,70. Acho que foi 3,70 que eu vi. Pois é. Então você vê, só porque Bolsonaro foi subindo. E veja bem, a importância nessa eleição não é só que o Bolsonaro vai para o segundo turno com uma diferença boa, não. O PT foi defenestrado do país nas suas principais lideranças. Ele tem hoje 3 estados, no Nordeste, mas as grandes lideranças do PT, todas caíram por terra. Ele tá quase sem palanque. Então, isso faz a bolsa subir também. Mas eles ainda conseguiram. Mas você Eles tá aqui, ainda eu não acredito. conseguiram, Flávio. É um negócio assim. É impressionante a força da militância petista. Porque Mas, o claro. PT ainda conseguiu manter a maior bancada na Câmara. Então, mas olha Que só. coisa estranha, mas né, cara? as principais lideranças, essas caíram por terra. Que eles contavam com elas. Contava com o Suplicy em São Paulo. O Suplicy. Né? Porque não sempre só- se disse que o Suplicy era maior que o PT. O Suplicy ele era um patrimônio, não só do PT, mas do povo paulista. Não entrou. Não entrou. A Dilma, ex-presidente da República, que era dado como certo ela entrar, também não entrou. Aqui no Rio, Lindenberg também não entrou. Mas lá foi outra bola fora dos institutos de pesquisa também, né? Também. Lá em Minas. Disseram. Isso acontece quando você cai Esse cara do Novo, que deu essa balaiada de votos lá em Minas, ele não estava com essa pressão nas pesquisas, não. Não. E pra onde Porque vai as coligações que foram feitas com os outros? Porque o Ciro já declarou apoio ao PT. Mas aí como é que faz agora? Novo, Rede, entendeu? É que tá. Aquelas a 9 Marina, coligações. A Marina disse que já liberou os eleitores dela para votar em quem quiser. Mas que eleitor? De 1%, né? Eleitor de 1%. 1 milhão. 1%. Os eleitores dela vão para onde quiser. Democraticamente. 1 milhão no tete a tete ali faz diferença, não? Olha, e quer saber? Essa é a fala dela no Zumbis de Brasília. Quer saber? Né? Bem feito para ela. Bem feito, porque ela sempre quis ficar em cima do muro, não dizer nada com nada, de esperteza para ganhar eleitor dos dois lados, perdeu dos dois Eu lados. só acho que ela Quando tinha que comer de vez em resolveu quando. assumir uma posição, já era tarde demais, já tinha perdido muito. Agora sim, todos saíram perdendo o Alckmin acabou como político, até aqui, né? Porque Aliás, né, governador Flávio, de São Paulo o saiu com 6%, PSDB vai ter que se reinventar. tem que se reinventar, porque o PSDB é um grande se o Dória, perdedor. se o Dória vencer o governo de São Paulo, ele deve assumir esse protagonismo. O PSDB tem que aposentar Fernando Henrique. Essa turma já deu. Já deu. Taxa Gereissati, né? O Aécio, gente. Aécio tá acabado. Eu não quero largar o Aécio osso, tá não. acabado. Mas é bom o PSDB se reinventar, porque para o PT, o PSDB tem um papel fundamental. Porque a gente vem durante mais de 20 anos, você vem numa suposta alternância entre PSDB e PT.
que não é uma verdadeira alternância, porque é uma moeda De com, troca, com dois lados é, idênticos. Né? É só uma aparência de oposição, mas PSDB nunca foi Termina oposição. tudo, Não, termina tudo junto. Tudo junto. Ali é tudo farinha do mesmo saco. Dois partidos que foram criados com a mesma finalidade. Se odeiam, mas se amam. Não, eles não se odeiam, é só impressão. Aqui, É só fachada. só fachada. Eu só ainda fachada. acho, Flávio, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, e eu estou cada vez mais convicto que isso é fato, a classe política levou uma rasteira muito grande. Por quê? Essa confusão toda, eu já ouvi pessoas, é claro que são teorias, né? Que, na verdade, houve um acordão para o Lula deixar a Dilma arrebentar com o país e ele voltar como salvador da pátria. Só que ele não contava com a justiça no meio do caminho. Teorias Entendeu? veludianas. Pode ser. Não tem... Por quê? Porque não deixa de fazer se você sentido, observar naquela fala do Lula com o Jacques Wagner, né? Ele fala isso do movimento de corpo da classe política para tentar salvar a pele. Mas olha só, vamos pensar por outro lado. Então vamos deixar a Dilma destruir com tudo que existe, acabar até com o capim, porque no final das contas não vai sobrar nem capim para o povo comer. Usando o nosso nome. E depois o Lula volta como salvador da pátria. Não era melhor ela fazer um bom governo? Eles fazer por onde ela fazer um bom governo? Para ele entrar depois Flávio, dela? você acredita que esses caras estão preocupados com o Brasil? Não, mas olha só, mas eu acho Dá que para acreditar que um camarada como o Lula quer saber do Brasil? Não quer, rapaz. Não, mas olha só, mas eu a acho... sede dele, ele é um tarado Então, pelo mas poder, eu quer o poder pelo poder. Mas eu não posso ele faz crer qualquer coisa pelo poder. Eu não posso crer muito nessa teoria porque ela foge à lógica. Se você coloca um sucessor lá, pensando em vir depois que esse sucessor sair e você voltar, você quer que esse sucessor faça um bom governo. Porque se ele não faz um bom governo, diminui a tua chance de voltar. Porque a oposição vai entrar duro contra, dizer assim, tá vendo? Foi você que colocou esse poste lá, esse poste destruiu o país, então agora eu sou o novo, que é justamente o que está acontecendo. É isso aí que eu então, ia falar, se mas ele quisesse voltar depois da Dilma, né? A mulher workaholic, né? Depois da workaholic, o que ele teria que primar é que ela fizesse um bom governo. Vamos dar continuidade, agora eu estou voltando para dar continuidade ao bom Flávio, governo mas se você observar, o que o Lula fez com a Dilma não é normal. Desconstruiu. Ele soltou ela. Ele soltou. Você percebe que no segundo mandato da Dilma, o Lula praticamente se afastou dela. Ele soltou ele só ela se ou ela reaproximou. se desgarrou dele? Mas ele não é disso. O Lula é manipulador. Com certeza. Tanto Talvez que ela não você vê, o tenha Haddad hoje está aceitado indo isso. lá, ó. O Haddad está indo lá em Curitiba hoje para receber ordem. Hoje é segunda. Hoje é segunda. Você viu o plano de governo dele? Hoje é dia das almas, né? E ele, como alma penada, foi lá Ele vai lá receber em do Curitiba. Exu a direção assim, do que ele tem que fazer. Eu não acredito que o Lula, sendo o que ele é, teria soltado a Dilma do jeito que ele soltou. Ele deixou a Dilma sozinha, a Dilma ficou isolada. Mas você viu o que o Haddad está dizendo? Que ele quer se descolar do pessoal do Lula e deixar de ser poste para ser Haddad. Mas ele está dizendo. Então, eu não sei até que ponto o criminoso tirou as algemas dela ou ela arrebentou o cadeado e resolveu andar com pernas próprias. Que, aliás, ela andar é problema porque ela, quando cai no chão, não levanta, fica de quatro. Cara, o Flávio, olha só, você percebe... O PT é do Lula, você percebe, o Lula, gente, ele tem uma capacidade, ele tem um poder muito extraordinário. Sim. A filha do velho Arraes, o Lula barrou a candidatura dela lá. Para não permitir uma aproximação do PSB com o Ciro Gomes. O próprio Ciro, né? Queria ser o candidato Ciro dele. Queria ser o candidato, ele não quis. Por quê? Ele queria quem? Queria o Haddad. Então, olha só, essa virtude, entre aspas, dele, é também o calcanhar de Aquiles dele. Porque em 20 anos do PT,
ele sufocou toda e qualquer liderança que poderia surgir no partido. Então, o PT é Lula. O PT não tem nada além dele. O Haddad só existe porque existe o Lula. O Haddad nada mais é do que o satélite do Lula. Ele é o poste. Agora, ele se definiu eu como acho que poste. assim, Só por isso. é, porque o Lula tá preso. um quadro do PT que, se conseguir sair, não se embolar na Lava Jato, que deve assumir esse protagonismo no partido, é o Jacques Wagner. Mas aí será se- que o Lula deixaria também? É. Pois é. Só, Porque ele depois quer da todo- morte do Lula, né? Pois é, porque ele quer... Duvido, acho que mesmo assim ele vai Mas dar aí um é que jeito tá de... o problema, olha só. Até morto eles vão arrumar um jeito de consultar o Porque Lula. o Lula é centralizador. Vai ficar igual Então, o Chaves lá com. Ele Igual quer o Maduro tudo ali, lá com o Maduro, Chaves. O recebendo- defunto governando. Psicografia lá do Chaves, Mas aí é que está o problema, Alcine. Imaginemos que ele morre hoje. Qual é a liderança hoje dentro do partido? Nenhuma. Então, vamos supor, se o Luiz Inácio morre, a tendência do PT é se desagregar totalmente. Porque para quem está de fora, parece que o PT é um partido só. Mas tem vários partidinhos dentro dele. Você vê, por exemplo, o Haddad, é isso aí. Mas eu não quero que ele morra, não. Eu quero que ele viva muito. Pelo menos até os 90 anos e viva o resto da vida preso. Pelo menos para cumprir a pena, né? Para cumprir a pena. Então, mas olha só. O Haddad, ele é de um grupo que é avesso ao grupo da Gleisi Hoffmann, que é do grupo do Lula. Então você vê que existe vários grupos dentro do partido. Existem PTs dentro do PTs. PT. Né? Então, se o criminoso morre hoje, Não, o partido se desagrega. O PT acabou. Né? Então, ele é, ao mesmo tempo, né? Você vê que na figura dele, ele é o ponto de inflexão do partido, porque ao mesmo tempo que ele agrega, ele também enfraquece. Porque para ele agregar, ele não permite que ninguém bote a cabeça para fora e sobressaia. O que é o Haddad? Como já disse o Dória, o Haddad é o fantoche do Lula. Ele não tem existência própria, ele é um marionete. Ele é um pau mandado. Você vê pelos números de votos dele em São Paulo, né? Sim, ele mesmo se autodenominou de poste. Quando ele foi eleito à Prefeitura de São Paulo, que por sinal é um dos piores prefeitos que São Paulo já teve, ele disse assim, o Lula elegeu o seu segundo poste, que o primeiro era Dilma. Quer dizer, ele mesmo se autodenomina poste. Ora, o que é um poste? O poste é um objeto inanimado sem vida própria. Né? Que é colocado num lugar. O que é um poste? Um poste é algo que você transporta e de repente você fixa ele num lugar. Ele não tem vida própria, não tem vontade. Né? Então ele mesmo se definiu como poste e continua sendo um poste. E chamado pelo Dória de fantoche. Então você vê, assim como o criminoso, ele agrega pessoas em volta dele, é uma constelação aonde ele é o sol, ele é o astro-rei, e o resto gravita em volta dele. O dia que esse sol se apagar, o resto se desagrega. Por quê? Porque ele não permite que surjam outras lideranças no partido. É todo mundo debaixo do guarda-chuva dele, dentro do bolso dele, e ele mandando. E você vê que seria, se o Haddad, e eu quero pensar isso aqui de uma forma, uma possibilidade remota, se o Haddad se elege presidente, o país não seria mais governado de Brasília, mas seria governado de Curitiba, de dentro de uma prisão. E que diferença tem do presidiário de Curitiba para o Marcola, pro Fernandinho Beiramar, que continua comandando seus negócios de dentro da prisão? O que me preocupa é a proposta de governo, porque eu estava dando uma analisada, tem até um vídeo no Facebook que alguém postou, onde eles estavam dizendo que até na Constituição eles queriam mexer. É uma Venezuela 2, é isso que eles querem. Exatamente. E não sei se você sabe, mas lá começou da mesma forma. Sim, sem dúvida. Começou igualzinho. Mas o projeto de governo do PT é um projeto totalmente bolivariano. É a repetição da Venezuela aqui. Talvez até mais radical do que foi lá. Aí é o que a gente sempre fala aqui, quando a gente tem oportunidade. O povo não sabe olhar lá pra frente. Olha o aqui agora, olha o pãozinho com mortandela fresquinha. Quem é que lê agora plano de governo de um partido? Quem é que lê plano de governo? Vai lá. É povo influenciado, manipulado. Vai ver o que tá na página 31 deles. Vai ler, abre aí, tá na internet. Lê pra você ver o que o governo, o que o PT quer fazer com o Brasil se assumir o governo.
Acha que vai ser legal ficar fumando maconha de esquina em esquina? Isso é só um cala-boca. Isso seria o menos grave. Né? Isso seria o menos grave que eles vão fazer. É um projeto criminoso de poder. A entrevista do Haddad, se não me engano, acho que foi, não sei se foi no Roda Viva, não sei, foi algum canto aí que ele deu uma entrevista, onde a repórter perguntou: e como é que vai ser isso aí? Você falou que vão ter que obedecer à sua liderança? Ele sim, vai ter que obedecer. Se não obedecer à liderança, tem consequências e consequências gravíssimas. Assim, mesmo sendo militar, quer dizer, então que estava falando no tocante dos protestos que vão acontecer com certeza se ele for eleito. E ele falou, não, haverá consequências gravíssimas. Isso pode ter certeza disso. Ou seja... bem num tom ditatorial. Exatamente, já está começando. Com certeza. Tá começando. Isso é uma preocupação. É uma ditadura mesmo. Eu não sei o que o povo brasileiro tem na cabeça, não são todos, mas eu não sei o que o povo tem na cabeça que não consegue parar para pensar e estudar tudo o que vai se fazer com antecedência. Quer votar no cara? Vota, mas primeiro vote consciente, analisando o que olha o cara vai fazer. O voto, mas veja bem, o voto não é algo racional. O voto, ele é emocional. Você vota numa pessoa por N motivos. Por exemplo, na época do Collor, Ítalo, tinha gente que votava no Collor porque o Collor era bonito. Era bonito. E o Lula não precisa nem falar, com a cara de duende dele. Duende ao avesso ainda. Ficaram com pena porque era eficiente. Então, assim, tinha gente que votava no Collor porque era bonito. E qual é a racionalidade desse voto? Nenhuma. Né? Eu já falei aqui porque eu sempre fui simpático ao Cabral, assim como pessoa, não como político. Porque um dia ele passou na rua, olhou com uma carinha de cachorro pidão pra mim, me pedindo voto. Pronto, gamei. Aí passei a votar no cara. Entendeu? Porque o voto é emocional, o voto não é racional. Um dia o sujeito falou uma coisa que você gostou de ouvir. Seja lá o que for. O sujeito falou uma coisa que você gostou de ouvir. Você não tirou mais aquela palavra da sua cabeça. E agora, independente do que ele faça, você vota nele. Você vê que esses foram 31 milhões de votos que ele teve, né? Haddad, né? Acredito que grande parte dele foi um voto ideológico. Não foi um voto racional. Eu não sei se foi um voto ideológico. Eu acredito que sim. Porque a ideologia passa pela razão. Até para você assumir uma ideologia, você tem que aplicar alguma razão nisso. Eu acho que é emocional. Essa questão é se ele empatia. Não. Deixa só, gente, eu quero ouvir. Ele não. É isso. Eu quero ouvir o que os ouvintes estão falando sobre a nossa pesquisa do dia, né? Nós perguntamos para os nossos ouvintes, né, Bárbara? Baseados aqui no resultado da eleição aqui do Rio de Janeiro, se os ouvintes acreditam que as pesquisas foram manipuladas, né? Exatamente. O que os ouvintes estão dizendo aí, Bárbara? Temos bastante participações. Lá no Facebook, a André Barbosa diz... Na internet hoje está bombando a audiência, hein? A André Barbosa diz o seguinte: continuo com a opinião de quem foram os pesquisados. Você viu? Aí ela dá um risinho aqui e diz o seguinte: confesso que eu não votei em nenhum dos dois, nem no Romário, mas estou com o coração feliz de ver que ainda há esperança no Brasil, ainda temos um povo inteligente e Deus é quem responde. O Ricardo José diz o seguinte: sim, com certeza, o que não falta são vídeos e depoimentos feitos na própria zona eleitoral com a indignação do eleitorado. E não me venha dizer que são fakes, pois declarar que são fakes é o argumento dos incapazes ou convenientes do TSE. O Antenor Batista diz o seguinte: não, chega, basta desta política onde não temos saúde, educação e segurança. O povo está de parabéns. Aí ele põe uma hashtag 20 Wilson rumo à vitória. Tony Ferreira diz o seguinte: não, na verdade eu só tenho certeza de uma coisa: eu nunca vi uma virada dessa nem no futebol. A Thaís Lima diz o seguinte: acho que o povo acordou, pelo menos uma parte dele, sobre o Paz e esses outros que estavam concorrendo a tempo de não cometer um erro gigante no primeiro turno ou mandar dois caras de pau juntos para o segundo. A Lina Orlandini diz o seguinte: não, porque muitos da corja do PT não foram eleitos.
Isto já é uma vitória muito grande para nós que somos 17. A Márcia diz o seguinte: sou 20, a Lourdes Magalhães também diz 20 e não abro mão. A Thaís Lima diz somos 20, Witzel. E na live, o Paulo Garcia diz sim, para presidente ficou notório pelas redes sociais que hoje não deixa o povo enganado. O Denis diz eu acho que sim, que as pesquisas foram manipuladas. A Monique Mendes também diz que com certeza. Renata Araújo diz que sim. O Marlon Cruz diz o seguinte: não acredito não. O seguinte foi que na reta final da campanha, o povo que simpatiza com Bolsonaro aderiu seus votos também ao Wilson. A Flávia Marinho, lá de Acarapaguá, diz acho que não, teve manipulação. Ela diz que acha que não teve manipulação e foi uma surpresa. O Luiz de Niterói diz com certeza. Pelo que vi ontem, teve fraude sim, mas nas urnas muita gente reclamando. O engraçado é que o TSE vem em rede nacional dizendo que as urnas são invioláveis. Depois de tantos reclamando de ontem, há de se desconfiar. Vamos ficar ligados, PT nunca mais. Eu quero só aproveitar aqui, o momento está tão tenso que nunca numa eleição foi feito aquilo que a Rosa Weber fez ontem. Eu não sei se você percebeu, Flávio. Ela chamou, ela formou uma mesa que ali estavam representados todos os poderes da República. Né? E geralmente esse comunicado do TSE é sempre feito pelo presidente, pronto, é um negócio meio... Mas o nível de desgaste está tão grande. Hoje, nesse momento, há um movimento por parte de todos os poderes de salvar a credibilidade do processo eleitoral, que está em descrédito e muito em função também das declarações do Bolsonaro, que o Bolsonaro continua batendo nessa tecla. Eu particularmente acho que é uma estratégia errada, mas de você ficar só levantando suspeitas sem uma comprovação fática. Então mostra um fato. Tá tendo manipulação. Tá, aonde? Mas tá tendo essa urna aí. Tá, me mostra. Entendeu? Porque a gente começa a criar um clima de desconfiança de tudo e de todos. Eu acho que isso não contribui com nada. Se você consegue apontar, pode ter fraude? Pode, não resta dúvida. Eu vou passar um link. Tinha nada de papel. Estou passando um link aqui para o Rodrigo. A Célia, nossa ouvinte, está pedindo aqui para nós colocar no ar. Ela falou: pastor, coloca essa gravação no ar. Minha urna também foi fraudada. Não consegui votar em meus candidatos. Né? Esse é o depoimento da nossa ouvinte, a Célia. E ela mandou aqui, nós vamos colocar o áudio de um vídeo no YouTube de um delegado que está apresentando documentos de urnas adulteradas apreendidas. Então, enfim. Teve mesário com camisa de ele não, pô. Não sei se vocês viram isso, pô. Verdade. Teve mesário que saiu preso. Sério mesmo? Sério? Saiu preso pela Polícia Federal. Mesário, e não é uma pessoa só não. Toda a turma de mesário, mulheres com camisa estampada. Ou quando não era adesivo, era a própria camisa. Ele não. Pô, aí fica difícil, né? Eu acho que quando a pessoa não coloca a cara, áudios que você não sabe nem de onde veio, eu já não levo muita confiança. Quando uma pessoa faz um vídeo dizendo, aconteceu comigo, opa, peraí. Pra gente parar e dar uma O Azeitona tá falando que o vídeo tem 20 minutos. Nós não vamos poder exibir o vídeo todo, né? Mas solta aí, Azeitona. A gente vai ouvindo aqui a hora que... Será que vai dar? Bom, não sei se vamos lá. Vai ficar com nexo, né? Vamos ver. Vamos tentar ver o que a gente consegue extrair do vídeo. Do áudio, né? Do vídeo. Solta aí, Azeitona. Grave, porque até agora a gente só tinha vídeos, né? E relatos de vocês. Mas com a ajuda de vocês do Brasil inteiro, a gente foi para cima aqui no Paraná. Espero que no Brasil inteiro esteja acontecendo isso. E a gente conseguiu agora, aqui estamos com a documentação toda, ó. Nosso advogado do PSL, Dr. Gustavo Kifuri, foi até o Colégio Positivo Júnior, onde tem várias sessões eleitorais. E nós conseguimos, com a ajuda do Ministério Público Eleitoral, do juiz eleitoral, que foram juntos, e já identificamos 2 urnas que eu digo ou são fraudadas ou adulteradas.
Agora é real que eu estou passando para vocês, eu estou com toda a documentação aqui da própria Justiça Eleitoral, uma ata da mesa receptora da Justiça Eleitoral, é grave o que eu estou passando para vocês todos, e quando vocês começaram a me mandar as denúncias do Brasil todo, eu, como delegado da Polícia Federal, que está temporariamente no Parlamento, fui para cima, mandei nosso advogado, eu fui para outros colégios, e acabou dando certo naquele foi. Nós pegamos os eleitores que foram votar, e aqui está no relato do TRE, da documentação, vou ler para vocês. O eleitor Carlos alguma coisa, vou manter o nome dele em sigilo, relatou que não aparece a tela do confirma após votar para presidente, mas aparece carregando e termina a votação. Então, o que vocês relataram era verdade. Nós estamos estourando isso aqui em primeira mão para o Brasil inteiro para vocês. Urnas ou são adulteradas ou fraudadas, e com a ajuda do juiz eleitoral e do promotor eleitoral, a gente está trazendo essa denúncia gravíssima antes do final. Depois, a outra eleitora, Rosane, também está aqui no relato da Justiça Eleitoral que nós conseguimos fazer. Também foi confirmar para presidente, é óbvio, os dois votavam em Jair Bolsonaro, quando tentaram votar no Bolsonaro, aparece carregando e some, desaparece a tela, só confirma para os outros votos de deputado, de senador, ou seja, está escancarado que os votos estão sendo, que estão tendo problemas, ou vamos chegar mais longe. Eu uso aqui a minha imunidade parlamentar, que ainda vai até janeiro, independente dessa eleição, para trazer essa denúncia com documentos da Justiça Eleitoral. Nosso advogado acabou de confirmar, conseguir identificou 2 urnas, que eu digo adulteradas. Aqui, o juiz eleitoral e o Ministério Público foram até o local, parabéns para o Ministério Público atuante nesse caso, para o juiz, fizeram em loco o teste, levaram de novo. E nosso advogado fez o registro aqui na ata eleitoral da mesa. Olha que grave, gente. O advogado do PSL estadual, usando suas prerrogativas, impugnou a urna eletrônica nos termos do artigo 69 do Código Eleitoral, diante da ocorrência acima relatada, pedindo a suspensão e a substituição da urna. Foi a primeira ação dele, dizendo que ela... Bom, não vai dar para a gente deixar rolar o áudio todo. Eu pedi a Bárbara para publicar esse vídeo, né, lá na fanpage da rádio. Depois os ouvintes podem ir lá e verificar. Mas aí, Flávio... Orsino, não tenho dúvida que pontualmente pode ter fraude. Eu mesmo já apontei várias vezes aqui, já cansei de falar de um amigo meu que foi chefe de campanha de determinado candidato e que na própria urna dele não constava o voto dele, porque você pode ir lá, você pode entrar na sua sessão eleitoral, na sua urna, para ver quantos votos tem no seu candidato. No dele não tinha o voto dele. E aí você pode reclamar ao TRE, o TRE recebe a reclamação, pode a urna ser impugnada, pode ser cancelado os votos dessa urna para todos, não pode cancelar para um nem para dois, mas cancelar tudo. Tudo isso é perfeitamente possível. Agora sim, pontualmente nós temos um problema aqui, temos outro ali. O que isso representa num percentual para toda a eleição? Essa que é a questão. Fraude tem na urna eletrônica? Tem. Fraude tinha quando era votação de papel? Muita. Então eu não creio que num país gigantesco como o nosso, o sistema vai ser 100% infalível em todas as ocasiões, em todos os lugares. Mas agora o que isso representa também, no cômputo geral? A gente precisa aguardar também um relatório dos observadores internacionais, né, que acompanharam o processo, né? Sim, mas até isso aí eu falei semana passada. Tá, eles acompanharam, mas como é que é esse acompanhamento? É em loco? É lá na sede do TSE? É olhando o mapa eleitoral? A gente não sabe também como é que é esse acompanhamento. E eu tenho a certeza que eles vão dizer que a eleição foi ótima, que o processo está todo correto, tudo bonitinho. Legítimo. Isso aí que o delegado está falando, que é deputado, esqueci o nome dele, que ele está falando, provavelmente é isso mesmo, essa urna foi fraudada. Mas assim, isso no cômputo de uma eleição de 147 milhões de eleitores, o que isso representa? Sabe o que me assusta, Flávio? Claro, teve muito fake news, fato, mas, cara, lá em Minas, no grupo da minha família, tinha muita gente reclamando que não conseguiu votar para presidente. Mas aí nós estamos falando só de 2 ali, se não me engano é no estado do Pará, não é?
Mas agora eu tô falando assim, por exemplo, a Célia acabou de falar aqui que não conseguiu votar. Então, aí você espalha 2 máquinas dessas fraudadas ou violadas em todo o território nacional. Quantas centenas de pessoas vão deixar de votar? Assim, o negócio é que a gente aí se torna um volume expressivo. Pois é, isso aí. Eu acho que, na verdade, é o seguinte... cômputo disso no total da eleição. Então, mas aí, olha só. E lá em Minas, o pessoal tava fazendo o seguinte, chamando a polícia. Mandando. Isso porque é o que tem que ser eles feito. tomaram essa atitude. O delegado só tomou conhecimento desse caso porque alguém denunciou. Sim. E quantas pessoas não conseguiram falar, quer saber, já tô aqui há 1h30, não consegui, dane-se, deixa pra lá. Sim. Entendeu? Então se torna um volume expressivo de não opinião, né? De não expor a situação. Esses dados que a gente precisava ter, esse Exatamente. volume expressivo. É volume expressivo? Não é volume? O quanto que isso pode interferir no resultado, né? geral da eleição? Quer dizer, é coisa que a gente não sabe. Porque assim, por exemplo, tem muita coisa que parece, não, aqui aconteceu algo. Ontem, quando eu estava chegando na igreja, Bolsonaro estava com 49%. Sim. Mas, ao mesmo tempo, só tinha sido apurada 50% das urnas. E não dá aí você pensa assim, mas não é possível, ele já está com 49% e tem 50%, qualquer apuraçãozinha vai passar de 50%. Não vai. Por quê? Porque você tem que olhar o mapa eleitoral. Quando ele tinha 49%, ele tinha sido apurado dos maiores colégios eleitorais. É o que estava na frente. Naquela ocasião, o Nordeste tinha 60 e poucos % de apuração. Aí na igreja, o pessoal estava me falando, eu digo, ele vai começar a cair. Aí eu me lembro até que teve uma hora que ele ia falar comigo que estava 47,35%. Ele falou, ainda vai descer. E acabou que terminou igualzinho que deu as pesquisas do Datafolha e do Ibope. Ele terminou com a mesma margem de votos. Da boca de urna. Não, da boca de urna só não. Da pesquisa dos votos válidos. Negativo. Negativo. Voto válido, não deu não. Nenhum instituto deu isso não. Deu. Voto válido eles estavam dando de 36 a 38. Não, isso aí era o voto geral. Não, válido. Acho que não. Válido. Voto válido. Ele terminou com 49. Eu acho que o Datafolha, olha 46. só, o Datafolha e o Ibope, se não me engano, se eu tiver equivocado, alguém me corrija aí. Mas o Datafolha, tanto o Datafolha quanto o Ibope, estava dando para ele de 36 a 38 dos válidos. Não, eu acho que dava 46 dos válidos. Ninguém deu. 46 dos válidos. Nenhum instituto de pesquisa deu isso, não. Não deu, não. Deu, não. Nenhum instituto de pesquisa deu isso. Vamos lá, Bárbara, toca daí. Então, vamos continuar por aqui. Eu ainda tenho mais participação na live que entrou agora. O Luiz Carlos diz o seguinte: se teve alguma manipulação, não acredito. Mas esse povo se boçalizou excessivamente. Votar no Bolsonaro é brincadeira de mau gosto. Sou eleitor do Haddad, quero a democracia mantida. E este fascismo declarado do coiso, aliados aos evangélicos, do quanto pior, melhor. Não poderá chegar ao Brasil. O Denis diz o seguinte: as urnas foram sim fraudadas, não para os candidatos, mas para um candidato. O Valdir diz o seguinte: na igreja muita gente reclamou que não conseguiu votar. E ele diz o seguinte: cristão que vota no PT é igual a Esaú, vende sua primogenitura, tua moral, né, princípios por um prato de comida. E aí eu continuo então nas participações do WhatsApp. Eu tinha parado no Luiz de Niterói, a Esther diz que sim, o Divan Silva diz que sim. Por telefone a gente teve a participação da Branca, da Alessandra, da Beatriz dizendo que sim, da Zilma e do Albérico dizendo que não. E eu tenho 2 áudios do Alexandre e do Francisco da Cidade de Deus. Vamos lá. A paz do Senhor para todos. Essa eleição foi uma vergonha, uma roubadeira, uma sacanagem que fizeram com o Bolsonaro, tá? Foi uma sacanagem. Aí vem a doutora lá falar que tudo correu normalmente. É mentira, mentira. Foi uma roubadeira para que ele fosse ao segundo turno com Haddad. Agora, para governador, surpreendeu o Wilson
em primeiro lugar. E nesse caso não teve manipulação, porque conheço muita gente que votou no Wilson, principalmente eu, tá? E vai ganhar no segundo turno, os dois. Boa tarde, amiga Rádio Betel, aqui é o Francisco, tá? Olhando esse relato aí que tá acontecendo agora na rádio, também aconteceu comigo, tá? Eu fui votar na minha urna, entendeu? Quando eu coloquei para presidente, tá? E não apareceu, confirma, apareceu carregando e fim, entendeu? Eu fui votar e aconteceu isso comigo. Eu para mim, nunca tinha votado na urna, para mim era normal, entendeu? Mas eu vi esse relato que está se passando agora na Rádio Betel com vocês, agora esse vídeo aí, esse áudio está passando, e eu cheguei à conclusão que exatamente o que aconteceu comigo foi igualzinho, entendeu? Quando eu votei para presidente, tá? Apareceu carregando e fim, não apareceu confirma, tá bom? Bom, são muitos relatos, né? Você vê aqui, 2 ouvintes, né? Já relataram que passou por isso. A Célia disse que não conseguiu votar. O Francisco agora também disse que também isso vai ter que ser apurado. Eu acho que o TSE vai ter que dar uma... Isso pode ser até falha do próprio software. Vou ter que ver. Eu sei porque... Alguma resposta vai ter que dar. Não, deveria, né? Eu sei porque eu já passei por isso várias vezes. Eu tive um problema seríssimo com o Poder Judiciário, com processos que eu não distribuí e apareceu no sistema, porque ficava justamente assim, carregando, que você dava o enter, ele ficava carregando indefinidamente. Mas lá para o tribunal, ele confirmou e para mim não aparecia. E isso aí não tem nada a ver com a eleição, foi problema do software. Eu tive, é uma história longa, não vale a pena contar aqui, mas faz lembrar muito isso aí. Na hora de distribuir o processo, ele ficava indefinidamente carregando. Mas no tribunal entrava como processo, lá estava confirmado e para mim não vinha o confirma. Então, quer dizer, pode ser problema do software, e aí ele se repetir, porque o programa é o mesmo, creio eu. E daí eu concluí que houve propositalmente uma adulteração da urna, dizer algo que eu não tenho como conferir agora. Se você me perguntar assim, você acha que pode ter fraude? Eu digo, com certeza, pode ter fraude. Mas eu afirmar que houve fraude é diferente, que para isso eu preciso de bases técnicas, né? É como a questão da apuração, das pesquisas, assim, pode ter tido manipulação? Você crê em manipulação? Não creio. Não creio até a página 2. Por que eu não creio? Porque eu não tenho elementos para fazer uma afirmação dessa. Dizer assim, houve. Só porque um candidato, na última hora, ele passou todo mundo. Gente, eu gosto de ver corrida de cavalo. Às vezes está todo mundo lá na frente, o cavalo vem lá de trás, sai passando todo mundo e ganha a corrida. E você vai dizer o quê? Que ele foi... mas ele ganhou porque ele foi... deram alguma coisa para ele está anabolizado, por isso que ele passou e ganhou. Eu sei lá, pode até ser. Mas eu sei que essas coisas acontecem. Agora, eu dizer que foi manipulação, eu não tenho... Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho como afirmar para dizer que foi. Eu também não tenho, mas assim, eu fico com o meu desconfiômetro ligado. A probabilidade é grande, ó. Como estudante de tecnologia, eu vou dar o meu parecer. Não sou formado ainda, mas graças aos estudos que já tive até aqui, eu posso dizer algo de cadeira aqui, com toda certeza, que não é novidade para ninguém. A probabilidade de existir fraude é imensa, todo mundo sabe disso. Sendo que, por outro lado, às vezes por você ter sistemas interligados no mesmo software, ele dá problema. Isso acontece normalmente no computador. Você acabou de instalar um programa no computador, aí de repente vem aquela mensagem, isso acontece muito nos Windows, dizendo assim, esse programa não pode ser executado porque um outro programa está impedindo ele de ser executado. Uhum. Pode acontecer isso sim, sendo que cabe a desconfiança de todo mundo. Agora, pode ter fraude? Pode. Eu só acho estranho que a gente tem países aí que estão anos-luz à nossa frente, tecnologicamente,
e nenhum deles adota a nossa urna eletrônica. Sim, esse é um motivo de sabe que vai dar problema. Sabe que vai dar problema. Esse é um motivo de desconfiança. Eu não consigo entender. Esse é um ponto que a conta não fecha. Eu não consigo entender. Só na Venezuela que usaram essa bagaça. Eu não entendo por que o judiciário, né? Ele diz que seria um retrocesso voltar para o voto impresso. Quando eu olho, eu vejo os países de primeiro mundo, todos eles adotam o mesmo sistema. Entende? Não bastava isso, era só a lei Bolsonaro. Sim, você ter a comprovação. Sim. Porque o que eu acho ruim desse sistema, que olha só, pode ter fraude, pode ter problemas técnicos, mas para mim o maior problema é que ele não pode ser auditado. Não pode ser auditado. Esse é que é o grande problema para mim, um sistema que você não pode verificar. Então, existe, eu acho que é aí é que mora o perigo. Não é questão de fraude. Sim. Entendeu? Até porque se você pegar agora no Google, botar assim, fraude nas urnas. Cara, se não der pelo menos uns 200 sites, entendeu? Agora, eu não volto mais aqui. É claro então, que não existe sistema perfeito em lugar nenhum do mundo. O Flávio até lembrou aqui aquela eleição lá americana. Do Al Gore com o George Bush filho. Né? Mas os caras tinham lá, pega lá. Ficaram um dia lá contando os votos. Pode demorar uma semana, duas, não tem problema, mas vamos lá. Vamos conferir isso aí. Então, aqui você não consegue puxar a raiz, né? E eles batem nessa tecla que a urna, ela... Mas olha só, a Raquel Dodge não... a opinião dela foi acatada. Que a questão de você ter uma confirmação, né, tua, né, que você traz para casa da votação e tal, qual era o perigo disso? O perigo era, como a gente vive num país extremamente violento, que nós temos lugares onde o Estado não entra, que são comandados por traficantes, por milicianos. O cara tem que entregar pro miliciano, pro traficante, exato, e vai dizer assim, o comprovante, né? Me mostrem quem você votou. Né? Senão, ou então eu vou pagar para você pelo que eu votar. sei, Flávio, a impressão no voto, o eleitor não tem acesso ao voto impresso. Essa impressão ele vai para uma urna para uma possível conferência. O voto impresso, o eleitor não sairia com o voto dele impresso Isso eu não sei. Então pode ver isso aí. Porque eu acho que esse voto impresso ele vai para uma urna lacrada para uma possível conferência. Entende? Não é que o eleitor sairia dali com o voto dele impresso. Porque senão violaria o segredo do voto. Então é melhor ainda. Mas melhor ainda assim a probabilidade mas de ainda que saísse. Sim. Olha, ainda que tu saísse com o teu voto. Mas eu acho que é um direito teu. Eu creio, por exemplo, uma situação dessa, é melhor do jeito que tá, porque... Você vê, o PSL está entrando agora pedindo aí, argumentando essa questão aí de uma possível fraude, mas que na verdade vai ficar no dito pelo no dito. Difícil de provar. O TSE vai dizer, não, o PSDB gastou 2 milhões. Lembra? Lembro. Na eleição que o Aécio perdeu para Dilma? Para chegar à conclusão que foi 2 milhões. O PSDB gastou 2 milhões. E, enfim, e não deu nada. Sim. No final das contas, agora, aqui o que faltou pro Aécio foi voto. Essa foi Não. Aí que eu te digo pra você, tem fraude? Segundo um rapaz lá da nossa igreja que trabalhou na eleição de 2014, aqui no Rio das Pedras, na sessão dele tinha 2 urnas. Que você não sabe quem votou, mas no final você sabe como é que foi os votos. Aí no segundo turno, uma urna tinha 148 votos para Dilma e 120 para o Aécio. A outra urna, todos os votos eram para Dilma. Como é que pode isso? 2 urnas na mesma sessão, no mesmo lugar. Né? Aí eu te digo assim, qual é a probabilidade disso ter sido uma fraude? Enorme. Mas assim, no cômputo geral da eleição, qual é o peso dessas fraudes? A gente também não sabe. Justamente porque você não tem como auditar. A gente vive, na verdade, assim, nós temos um problema sério no país. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar em algumas instituições no Brasil. Vê o Detran. O Detran é seríssimo. O Detran é um exemplo clássico de um sistema que tem tudo informatizado, é tudo isso, é tudo aquilo. Mas o que virou essas vistorias do Detran? Pra que isso serve hoje? Grana. Só para levantar dinheiro. Se você não sabe, dentro de cada, por exemplo, o posto de vistoria da Barra tem um deputado que é o responsável dali. O posto de vistoria, por exemplo, de Vila Isabel
É um deputado. O posto de vistoria de Vila Isabel é um deputado muito conhecido ali daquelas cercanias ali de uma comunidade. É o dono do poço. Pô, mas é verdade que seja dita, pô. Você vê que agora, em agosto, entrou em vigor uma lei aqui, que quem tem carro com gás, né, GNV, não precisaria passar pela vistoria do Detran, só iria lá para buscar o documento. Porque Sabe de nada, a vistoria do GNV, ela é muitíssimo mais séria que a do coisa. Flávio, aí o que o governador fez? O governador vetou. Porque se ele permite, o que acontece? A pressão foi grande. Você paga, no licenciamento anual, já está embutido o valor da vistoria. Sim. Então, ora, se você tira a vistoria do Detran e passa a valer só a vistoria da certificadora do GNV, então ele teria que tirar aquilo. Então, diminui a arrecadação. Não, igual agora, esse lance das novas placas. Olha, isso você compra um carro. Você compra um carro novo. Eu comprei um carro novo agora, no mês de agosto. O meu carro não veio com a placa nova. Veio com a placa. Eu tive que botar a placa antiga. Ou seja, daqui a pouco eu vou ter que morrer num dinheiro pra botar a placa nova. O pior, Por que já não botaram a porcaria? O pior é você andar com um carro vistoriado, passar numa blitz e mesmo assim prender esse carro. Fala sério. E aí? Vistoriado, carro 2018. Documento tá ali. Eu também não sabia como é que o dono do carro tinha feito lá a vistoria, né? Depois que eu fui saber, mas até então o documento tava ali, eu tô certo. O cara foi lá, prendeu meu carro e ainda tomei 7 pontos na carteira. Que isso, cara? Mas com um carro vistoriado? Com um carro vistoriado. Mas por quê? E disse ele que tava sem um lacre. Ah, sim. Aí esse negócio de lacre de placa... Não, mas aí é outra coisa, veja bem. Aí é diferente, né? Você pode ter feito a vistoria hoje, no dia seguinte, vamos pensar, em tese, difícil. Alguém foi lá, cortou o lacre da sua placa. Não tem nada a ver com a vistoria. A vistoria estava certa, mas após a vistoria, houve... Eu, essa semana, fui fazer agora a esse negócio de lacre de placa... Eu fui fazer... Não, e não é só isso. Olha só. Olha como é que o poder público lida conosco. Eu fui fazer a vistoria do GNV. Passou em tudo. Só que, tem uma exigência. A lâmpada do farol de neblina está incorreta. Porque não pode ser essa lâmpada branca. Aí eu falei assim, olha só, se somar as vistorias do Detran com mais as do GNV, eu acho que eu já tenho umas 10. Nunca caiu em exigência isso, mas isso é uma resolução nova do Detran. Aí eu falei, não tem problema, vou lá comprar umas lâmpadas, eu troco. Ele falou, quer ver, faz melhor. Compra lá uma fita isolante e cobre o farol de neblina, porque ele não é obrigatório. Se você cobrir ele, eu dou aqui como inexistente. Aí fez isso, com R$ 2,90. Foi até bom lembrar disso, que eu tenho que ir lá buscar o documento que eu não peguei. Fui lá, cobri. Olha o que é o Brasil. Né? O Brasil é isso. Aí fui lá, peguei uma fita isolante, cobri o farol de neblina. Passou na vistoria, fui lá, arranquei a fita isolante do farol de neblina. Esse é o Brasil. Então o poder público, e aí o Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista hoje que eu assisti na Jovem Pan, e ele estava dizendo, ele quer mudar um paradigma no Brasil, porque o poder público, ele lida conosco com desconfiança. E ele vai dar crédito a você. O que você disser passa a ser verdade. Se não for, pau em você depois. Entendeu? É o oposto. Porque aqui você tem que ter certidão, certificado, você tem que ter registro, tem que ter não sei o que lá. Você tem atestado para provar que você está vivo. Bom, não basta você estar, não. Você tem que provar que está vivo. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, o Bolsonaro quer acabar. Eu acho que tem algumas coisas, Flávio, que são da estrutura, que tem que mexer. Não dá para ficar do jeito que tá, né? Porque nós aqui, hoje, por exemplo, quando você... antigamente, quando o cara saía daqui, ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, o cara ficava doido, né? Com as coisas que via por lá e tal. Hoje você não vê nada muito diferente daqui, não. Mas a diferença que você percebe é exatamente essa. É a maneira como as pessoas vivem, uma sociedade de autoconfiança. Não tem esse negócio aqui de baixa confiança que a gente tem. Esse negócio de cartão de crédito com chip, com senha. Só aqui que tem isso, cara. Sabe? Só aqui que tem esse negócio. Mas por quê? Porque aqui é um jogo de gato e rato. Sim. Né?
É um querendo dar a pernada no outro, meu irmão. Um querendo dar a pernada, e o primeiro que dá a pernada é o Estado. É o Estado Começa que dá a pernada. pelo Estado. Por quê? Porque o estamento burocrático... Se indústria de cartório. Exato, mas eles se protegem de forma a sempre estar no poder. Você falando de Detran, você estava falando aqui, eu fui lá preencher um formulário. Uma história longa que eu não vou contar agora, que é longa. Aí preenchi o formulário, mostrando o meu documento, aí o canalha lá do Detran olha para mim, agora você vai no cartório e reconhece firma. Pô, eu não tô na frente dele com documento, com foto, onde tem a minha assinatura, ele tá vendo eu preencher, está vendo eu assinar, por que eu tenho que ir para cartório? Aí eu tive que ir para um cartório, abrir uma firma e reconhecer firma. Gastei mais R$35. Mas por quê? Porque o cartório ganha. Porque quando o cartório ganha, a Corregedoria de Justiça, que é do Poder Judiciário, ganha também. Porque em cada selo daquele tem um percentual que vai para a Corregedoria de Justiça, que é quem emite o selo. E aí o cara do cartório, aquele que prestou concurso, o tabelião, que é o cartório, o cartório ele é particular, ele é um serviço público delegado ao particular. E até comum advogados, quando um serviço cartorário é mal feito, ele processar o cartório. E ele sempre perde, que você tem que processar o tabelião, que o cartório é serviço público. Então, o que ocorre? Você vê que todo mundo se protege para ganhar. Isso é o estamento burocrático que nos escraviza, que assalta o nosso bolso o tempo todo, que Bolsonaro quer ajudar a acabar. E porque está tudo fatiado. Sim. Todas as áreas está tudo fatiado. Toda a secretaria dentro do município ela é toda fatiada. A secretaria tal é do partido tal, secretaria Y é do partido Y. Posto de Detran do deputado tal, outro posto que também tem grande movimento, deputado tal. A tal hora tá tudo fatiado. Tudo fatiado. E se tá fatiado, meu amigo, quem tá por trás disso, ele quer receber o dele. Entende? Claro. E aí, então assim, o país não vai mudar em 4 anos? Não vai. A gente não pode viver essa utopia, não, que não vai. Entende? Até porque tem que começar verdadeiramente, tem que começar de cima para baixo. Lógico, tem que começar de cima para baixo. Mas até chegar aqui, entende? Vai demorar um tempo, vai levar um processo. Não, porque você lida com o que há de mais forte no país. Você vê, por exemplo, no Congresso atual, pejorativamente falam da bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. Eu, por exemplo, sou das 3. Mas a maior bancada no Congresso é dos funcionários públicos. É a mais forte. E é a que mais luta para a preservação de privilégios. Então, por quê? Porque o funcionário público faz parte desse estamento burocrático. Aí as pessoas querem dizer assim, mas o político, seja ele vereador, prefeito, governador, presidente, deputado federal, deputado estadual, senador, o político, enquanto no exercício do seu mandato, ele é funcionário público. Sim. Então ele legisla em causa própria, em função dos seus pares. Então o funcionalismo público, principalmente o federal, é a bancada mais poderosa desse país, que se protege. Aí junte a elas a bancada dos cartórios. Né? Então, assim, ninguém quer mudar. Olha, você pegar há muito tempo, vamos botar aí 3 para 4 anos. Esse cartório que tem ali na Avenida Nilo Peçanha, no centro do Rio, que ele tem várias filiais. Esse cartório, há 4 anos, ele faturava 33 milhões de reais por mês. Meu Deus. 33 milhões de reais, tá? Essa gente quer mudança? Não. Nada. Ele quer que você bote lá assim no papel, sou careca. Não basta a sua foto, você tem que ir lá reconhecer firma, em cima da foto botar lá um carimbo que você é careca. Entendeu? Por quê? Porque cada reconhecimento de firma é 8. Você pega um cartório como esse aqui ali no Downtown, são 1.500 reconhecimentos de firma por dia. 1.500 a R$ 8,20. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Ô Braba, como é que tá aí? Vamos lá. Então, resultado da pesquisa. Hoje a gente concluiu o seguinte, que 60% dos ouvintes diz que sim, que ocorreu a manipulação, né? A tentativa de 60%. manipulação. Sim.
e 40% diz que não. Beleza. Vamos à sorteada de hoje? Bom, mas antes eu quero sugerir, amanhã, vamos aprofundar essa discussão sobre as urnas eletrônicas. Eu gostaria de saber quantos ouvintes nossos tiveram problema para votar. Ah, boa ideia. Né? Porque a partir aqui Vamos fazer uma pesquisa, nosso Ibope particular. Nosso Ibope. Nosso Ibope aqui. Por quê? Liga pra cá, ouvinte. Teve problema ou não? Sem a gente estimular o assunto, nós tivemos 2 relatos aqui de problemas para votar. Então, amanhã a gente vai abordar esse tema. E se você teve algum problema na votação, na hora da urna, enfim, teve gente que reclamou também, que o mesário não deixou votar, enfim, qualquer problema. Utensílio. Vamos ver, pra gente tentar entender se tem sentido essa gritaria que virou aí essa questão da votação de ontem. Vamos lá então, Bárbara. Resultado da pesquisa e os contemplados. Então, 60% né? Diz que sim. Que houve manipulação das pesquisas. E 40% diz que não. E nossa sorteada de hoje foi a Lina Orlandini. Parabéns, Lina. Parabéns. Um abraço, Bárbara. Até amanhã. Até amanhã. E aí, Flávio, suas considerações finais? Ai, rapaz, estou com uma ressaca gostosa dessa eleição. Só de pensar que a Dilma não vai botar os pés dela no Senado. Agora, também tem um outro lado, né? Porque a gente ia se divertir muito. Já imaginou quantos memes que a Dilma... Bom, porque quando ela abre a boca, você sabe que ela é irmã da Ofélia. Aquele personagem que tinha no programa na escolinha, né? Então, ela chegar lá falar orca alcoólica, estocar vento, comungar com a mandioca. Aliás, estou dela, né? orgulhoso do meu povo. Parabéns, Minas Gerais. Parabéns, amo Minas Gerais. Parabéns, Minas Gerais. Assim, mais uma vez parabéns, o Estado de Minas demonstrando que o mineiro é altamente politizado. Baniu o PT, né? Baniu o PT e dá ao Partido Novo a possibilidade de governar um dos estados mais importantes da federação. Isso aí, Minas Gerais é tudo de bom, somente o parabéns sotaque. Aí os mineiros. Se eu fosse casar de novo, eu ia casar com a mineira, só pra ouvir ela falando no meu ouvidinho assim, ia me derreter todo, porque esse sotaque é lindo. Adoro Minas Gerais, adoro, tudo de bom aí. Expulsa a Dilma daí de vez, manda ela lá pra Fernando de Noronha, manda ela pro meio do mar. É uma coisa assim, né, Flávio? O estado de Minas Gerais tem uma tradição. Nenhum presidente da República foi eleito perdendo em Minas. Sabia disso? Não sabia não. Que legal. Nunca, desde que a gente vota, quem perde em Minas perde a eleição. É mesmo? Inclusive o Aécio, né? Perdeu em Minas. Perdeu em Minas e perdeu a eleição. Então, bem feito. Parabéns, Minas Gerais. Parabéns. Baniu o PT. Isso aí. Tchau, Pimentel. Tchau, Dilma. Dilma, Pimentel. Agora Pimentel pode ir pra cadeia, porque ele já tá enrolado com a Lava Jato, né? Já a partir de janeiro não tem mais foro, né? Não tem mais foro. Dilma também não, acabou. Acabou. Não, ela já não tinha, né? Mas não vai ter também, vai continuar sem ter, pode processar e mandar pra cadeia. Obrigado, Flávio. Ô, Ítalo, muito obrigado. Vou te pedir pra finalizar depois, Flávio, orando. Suas considerações finais, Ítalo. Queria avisar o povo da Assembleia de Deus Apostólica Dedo de Deus em Irajá, na Martin Luther King, número 7108, que quarta-feira estamos aí ministrando a palavra. Dia 13 agora, lá na EDR, Evangelho do Reino, vamos ter lá um grande congresso das mulheres lá vitoriosas. Vai ser bênção, se não me engano, acho que às 3 da tarde. No mesmo dia 13, vamos estar ali na São Marcelo, na Assembleia de Deus do Ministério Madureira. No Camorim, no dia 20 vamos estar indo para Teresópolis, dia 22 estamos lá também, e que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado a todo mundo aí pelo convite, e toda vez que eu venho aqui, pastor, sempre tem um povo de fora que pede para mandar um abraço, né? Isso aí. Tem um pastor lá em Orlando, um grande abraço. Tá aí os nossos ouvintes aí, que Deus abençoe muito a sua vida. Beleza, obrigado. Diego, suas considerações finais. A pesquisa já por si só ela já não respondeu, né? E me sinto feliz pelo sentimento de mudança que está se externando no povo, né?
Vide aí aqui no estado do Rio, vide a presidência da República. Então, você continuar agora, vem segundo turno aí, vão continuar as fake news vão continuar, entende? Então, não abra mão de continuar pesquisando, entende? Porque o ataque, ele há de se apertar mais aí com relação a candidato A, candidato B, entende? Então, esse próprio Wilson também, eu acho que foi algo bom que aconteceu aqui no estado, foi um grito de esperança que aconteceu aqui pra gente, aqui, morador do estado do Rio de Janeiro. Então, continua firme, continua pesquisando, recebeu uma informação, não publique de cara, veja, busca o conteúdo, veja se realmente é algo sério, é algo que dá para você republicar, para você compartilhar, enfim. E que venha o segundo turno, eu creio que o Brasil vai mudar. Eu creio na mudança, eu creio que o Senhor está tomando conta disso tudo. Eu creio que é chegado o tempo do Brasil verdadeiramente crescer, mas crescer como nação. Agora, como uma república. outra coisa, gente, que eu estou observando também, principalmente nos comentaristas e analistas da Globo News, eles querem comparar o Bolsonaro com o Collor. O tempo todo eles estão tentando fazer essa... É verdade. Sim. Colar a imagem do Bolsonaro à imagem do Collor. Eu acho que são coisas distintas. São momentos diferentes. Totalmente diferentes. Porque eu vi, porque o Collor tinha aquela coisa de ser o caçador de Marajá, né? Sendo ele o principal. Mas enfim, e agora... Essa coisa também da Miriam Leitão, toda hora ficar dizendo que a eleição do Bolsonaro ameaça a democracia. Eu acho que ela mordida, né? Da entrevista, ela tá mordida com ele. Porque ela ficou lá... Ele obrigou ela a ficar igual um boneco lá soletrando. Ela e o Merval, eles não estão conseguindo disfarçar. Abre aspas. Né? Eles não estão conseguindo disfarçar a revolta. A revolta. Fecha aspas. Com a votação do Bolsonaro. Então, um negócio assim. Ela ficou ali com aquela cara de tonta, soletrando, né? A resposta. Coisa horrível. A Globo, por si só, ela já perdeu as forças. A resposta na urna tá aí, a resposta tá aí. E assim, a diluição do poder dela vem pela própria internet. O Bolsonaro deu um tapa com luva de pelica na cara do sistema, entendeu? Como você não falou aqui no começo, sem dinheiro, sem partido, pegou um partido nanico para tentar se eleger presidente, sem dinheiro, né? Sem mídia, sem tempo na TV. Sem último debate. Sem debate, sem nada, né? E aí, ele consegue, é um fenômeno a ser estudado nos próximos anos. Independente do que vai acontecer agora, na eleição para segundo turno, Bolsonaro já entra para a história. Já está marcado. Você vê, por exemplo, a Janaína Pascoal entra para a história como a deputada estadual mais votada do Brasil. O Flávio, né? Flávio é o senador. A Joyce Hasselman também foi. O filho dele lá de São Paulo, qual o nome dele? Flávio é o senador aqui. O Flávio é senador, o Eduardo. Também já entra para a história como deputado federal mais votado. Mais que o Enéas. Ultrapassou o Enéas. Aliás, o Tiririca voltou com pressão, hein? Em quinto lugar, mas ele já foi o primeiro, né? Mas mesmo assim, o cara teve mais de 400 mil votos. Lamentável, lamentável votar. É muito voto com um palhaço só, né? É muito voto. É muita gente gostando de palhaçada, né? Cara, vou te contar, votar nesse sujeito Depois da atrapalhada que ele fez, né? Sim, mas eu acho que é aquela coisa do voto do protesto, né? Se fosse um macaco peão ali, o pessoal votaria também. É ele aí. Então, assim, lamentável, mas é compreensível também. A pessoa que não quer, faz parte, né? Não quer saber de votar em nada, vou votar no palhaço. Isso aí. Gente, a produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, pastor Flávio França, pastor Diego Cândido e o evangelista Ítalo Rosendo. Para você que está nos ouvindo à tarde, na reprise das 17 horas, vem aí o Betel Informa e música de qualidade até a Voz do Brasil. Para você que está ao vivo, na sequência tem Frequência Máxima, com Cláudia Matos. Para quem está ouvindo a reprise da meia-noite, vem aí a Madrugada Betel. E nós voltamos com a graça de Deus amanhã,
a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Feche os olhos pra